A aula de hoje vai responder a pergunta que mais aparece aqui no nosso canal do YouTube e também lá dentro do portal AveMakers, que é como montar ou como escolher um computador para trabalhar com audiovisual. Então, se você quiser entender mais a fundo para que servem os componentes de um computador e como montar um para trabalhar com vídeo, vem comigo! O primeiro passo antes de você escolher as configurações do seu computador é entender a sua necessidade. Cada software vai demandar mais ou menos de determinados componentes. O After Effects, por exemplo, demanda muito do processador e da memória RAM, enquanto os softwares de edição demandam bem mais da placa de vídeo. Para te ajudar nisso, eu vou colocar aqui na descrição o manual com os requisitos mínimos para os principais softwares. Além disso, é importante você entender se o material que você vai trabalhar é em HD, em 4K ou no formato ainda superior a esse, porque isso também vai demandar mais ou menos da sua máquina. O mesmo vale para a quantidade de arquivos que você vai trabalhar e o codec que ele tem. Se você vai trabalhar com codecs de baixa complexidade, de fácil leitura, mas que ocupam muito espaço, você não vai precisar tanto de um processador, uma placa de vídeo tão rápido, mas vai precisar de mais HDs. Em contrapartida, se você vai utilizar codecs que fazem um arquivo ficar mais leve, porém mais complexos de ser lido, você vai precisar de uma placa de vídeo, de um processador mais rápido, mas você pode economizar em HD. Então é interessante você entender que tipo de câmera você trabalha. Ela gera arquivos que são difíceis de ser lido, ela gera arquivos que ocupam muito espaço, porque tudo isso também vai influenciar os componentes que você vai escolher. Todo computador é composto de diversos componentes diferentes, e cada um desses componentes exerce tarefas diferentes. O processador, também chamado de CPU, ou Central Process Unit, ele é o cérebro do computador. Ele é a parte central do seu computador e, por isso, ele é o primeiro componente que você deve escolher. O processador ele fica encarregado desde delegar tarefas para outros componentes do seu computador, como também processar muitas dessas tarefas. Então, por exemplo, a decodificação de muitos codecs é feita diretamente no processador. Muitos plugins que não são acelerados via placa de vídeo são processados exclusivamente pelo processador. Então esse é o componente super importante da sua máquina. Quando você for escolher um processador, você tem que ficar de olho em algumas coisas, como a quantidade de núcleos de processamento que ele tem, a velocidade efetiva de cada um desses núcleos. A quantidade de núcleos vai ser como se ele tivesse mais processadores dentro dele. Quanto mais núcleos de processamento, mais atividades ele consegue fazer simultaneamente. Além disso, tem a velocidade desses núcleos, que vai fazer com que esse núcleo opere mais rápido, mais devagar, realize mais tarefas ou menos tarefas. Não necessariamente um processador com mais núcleos vai ser mais rápido. Há um balanço entre a quantidade de núcleos e também a velocidade efetiva de cada um desses núcleos. Por exemplo, um processador Intel i9 10900T tem 10 núcleos de processamento, enquanto o processador Intel i7 10700K possui 8 núcleos. Porém, o processador i9, a velocidade efetiva dele é de 1.9 GHz, chegando ao top speed em Turbo Boost de 4.6 GHz. Enquanto o i7 ele vai de 3.8 GHz até 5.1 GHz em Turbo Boost, tendo uma velocidade efetiva de 15 a 20% a mais, menos tendo menos núcleos de processamento. Se esse monte de número te confundiu, não se preocupe. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição alguns sites com testes de benchmarking. Assim você consegue comparar a velocidade efetiva e o preço de diferentes modelos e avaliar qual que tem o melhor custo-benefício e vai te atender melhor. Uma última informação importante quando você vai escolher o seu processador é qual que é a geração e o socket dele. Processadores mais recentes, eles vão ter mais tecnologia empregada, então provavelmente ele vai ser melhor do que você comprar um processador que seja muito antigo. Além disso, gerações diferentes vão ter sockets em caixas diferentes. Então, se você está montando o computador inteiro, inclusive vai escolher a placa-mãe, você tem que ficar de olho para pegar uma placa-mãe que seja compatível. Não só a geração daquele processador, como também a marca. Vai ter placas-mães que vão ser para Intel, outras que vão ser para AMD, então é importante você ficar de olho para escolher componentes que sejam compatíveis. O próximo componente que você tem que avaliar é a memória RAM, ou Random Access Memory. A memória RAM, ela vai armazenar tudo que seu processador pensou. Então, conforme ele vai tomando as decisões, ele vai processando as informações, ele vai armazenar essas informações na memória, onde ele pode resgatar essas informações. Então, a memória vai fazer com que o seu processador trabalhe mais rápido, de forma que ele armazena a informação, ele recupera essa informação.
Porém, a RAM é uma memória volátil, então ele guarda a informação e depois ele apaga essa informação. Você desligou o computador, aquela informação apagou. Acabou o espaço disponível na memória RAM, ele apaga certas informações para colocar, armazenar informações novas. Então ele funciona diferente, por exemplo, do HD, onde é uma memória fixa. O arquivo que você colocar lá vai continuar lá até que você apague. Na memória RAM é uma memória volátil, temporária. A memória RAM, ela vai ter uma quantidade de armazenamento disponível. Quanto mais informação você precisa armazenar, maior a quantidade de RAM que você precisa. Alguns softwares, principalmente os softwares Adobe, exigem muita memória RAM. O After Effects ele consome muita memória RAM. Quanto mais camadas você tem na sua composição, quanto mais frames de duração tem a sua composição, quanto mais efeitos você colocar lá para serem processados, mais ele vai exigir da sua memória RAM. Quanto mais memória RAM, mais rápido é o seu trabalho, porque ele pode restaurar informações anteriores. Você tem um Ctrl Z e você já tinha renderizado alguma coisa antes, ele pode recuperar aquele último render que ainda estava de preview na memória RAM. Então é importante você escolher a memória RAM pensando no software que você vai escolher e na complexidade que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai trabalhar com resoluções 1080p, é importante você escolher pelo menos 16 GB de capacidade. Se você quer trabalhar com 4K, opte por 32 GB. E se você vai passar de 4K trabalhando com 6 a 8K, escolha 64 GB ou mais. Se você estiver montando um computador completo, você vai ter que também escolher uma placa-mãe. Essa placa-mãe tem que ser compatível também com a memória RAM. Lembra que eu falei que ela tem que ser compatível com o soquete do processador? Também tem que ser compatível com a tecnologia da memória RAM. Se você comprar uma memória RAM mais recente, uma DDR4, a placa-mãe tem que suportar a DDR4. Além disso, suportar a quantidade de armazenamento que você quer. Se você deseja comprar 64 GB de memória RAM, sua placa-mãe tem que ser compatível com 64 GB. Além disso, dê uma olhada quantos slots que ela tem. Se ela tiver, por exemplo, 4 slots, quer dizer que você consegue colocar 4 pentes de memória RAM. Se ela tiver somente 2 slots, você só consegue colocar 2 pentes. Então, metade da quantidade de RAM que você poderia colocar se tivesse 4 slots. E o mesmo vale quando você vai comprar cada um desses pentes. Se você comprar, por exemplo, 4 pentes de 4 GB, você vai conseguir colocar somente 16 GB de memória RAM. Em compensação, se você comprar 4 pentes de 16 GB, você já consegue colocar 64 GB de memória RAM. Então, você vai ter que pensar isso na hora de comprar tanto a placa-mãe, quanto também a quantidade de pentes e a quantidade de espaço em cada pente de memória RAM. É importante aqui ressaltar também a velocidade de cada um desses pentes. Além da quantidade de armazenamento, você tem a velocidade para ele receber e transmitir as informações que estão armazenadas. Quanto mais rápido essa velocidade, obviamente, mais rápido essa sua memória, mais rápido vai ser o desempenho do seu computador. Também fique de olho para que essa velocidade seja compatível com a sua placa-mãe. Outro ponto importante também é que você deve comprar essa memória RAM em pares, para aproveitar uma tecnologia chamada Dual Channel, onde ela consegue trabalhar com 2 informações em paralelo. Assim você também ganha mais velocidade. Também vou colocar aqui na descrição desse vídeo um site com comparativos de memória RAM, para você escolher também qual que vai te oferecer o melhor desempenho. A placa de vídeo também é composta de diversos núcleos de processamento. Mas diferente do processador, que tem cerca de uma dezena, a placa de vídeo tem centenas de núcleos diferentes. E cada núcleo também tem uma velocidade efetiva. Então, para você avaliar se essa placa de vídeo vai ter maior ou menor desempenho, você pode olhar quantos núcleos de processamento ela tem e qual que é a velocidade efetiva desses núcleos. Mas essa é uma informação mais técnica que você vai achar somente no site do fabricante. Então, para facilitar, eu também vou deixar aqui um site com comparativos de benchmark que vão mostrar a velocidade efetiva e comparar de diversas placas de vídeo diferentes, de modelos e fabricantes diferentes. A placa de vídeo também possui uma memória dedicada, chamada de VRAM. Assim como a memória RAM, ela vai armazenar os processamentos, porém aqui, os processamentos da placa de vídeo. O Premiere, o DaVinci Resolve, os diversos softwares de edição de vídeo e de colorização utilizam muito essa VRAM. E quanto maior a resolução, maior a quantidade de frames, maior a quantidade de efeitos aplicados, mais ele vai exigir de espaço de armazenamento na sua memória RAM. Então, se você não quiser ver aquela tela chata do DaVinci Resolve dizendo que a memória está cheia e apresenta aquela tela vermelha que não permite mais você renderizar o seu vídeo, você vai ter que investir em mais VRAM. Se você vai trabalhar com vídeos Full HD, é necessário pelo menos 2 GB de VRAM. O ideal é 4 GB para trabalhar com folga. Se você vai trabalhar com material 4K, o mínimo é 4 GB e o ideal é 6 GB.
E se você vai passar dessa resolução, aí você vai precisar de muita capacidade. Uma outra informação que é importante na escolha da placa de vídeo, que muitas vezes passa desapercebido, são as portas, as conexões dessa placa de vídeo. A placa de vídeo vai conectar o seu computador ao seu monitor. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com monitor 10 bits, é interessante pegar uma placa de vídeo que seja compatível com 10 bits. No caso, por exemplo, das NVIDIAs, a geração RTX já consegue enviar sinal 10 bits, e se você vai pegar uma geração anterior, você tem que pegar um modelo que seja quadro. Além disso, tem a versão, se é um HDMI 2.0, é um DisplayPort 1.4, é um HDMI 2.1, cada uma dessas versões vai ter maior ou menor tecnologia empregada. Então, se você tem uma necessidade específica, você quer trabalhar com mais resolução, quer trabalhar com HDR, vai fazer com que você tenha que pegar uma porta com uma tecnologia mais atual. Então, dependendo do tipo de monitor que você quer trabalhar, você vai ter que escolher uma placa de vídeo com portas mais recentes. Na sequência, você tem que considerar o armazenamento. Tanto o armazenamento do sistema operacional, um HD específico para o sistema e os softwares que você trabalha, como também armazenamento para os arquivos de trabalho, para cada arquivo de vídeo, de áudio e de imagem que você utiliza nos seus projetos. Aqui, novamente, você tem que avaliar os projetos que você faz. Se você utiliza câmeras que entregam arquivos leves, que ocupam pouco espaço de armazenamento, tem um bitrate baixo, você pode optar por HDs mais lentos e com menos espaço, economizando assim no armazenamento. Em contrapartida, você trabalha com codecs pesados, com alta taxa de dados e com muita quantidade, muito volume de dados, você vai ter que optar por mais espaço de armazenamento e HDs mais rápidos. Hoje em dia, a gente tem dois tipos principais, os HDs e os SSDs. Os HDs geralmente possuem maior espaço, maior capacidade de armazenamento. Em contrapartida, eles são mais lentos, porém são mais baratos. Os SSDs geralmente têm menor capacidade de armazenamento, porém são mais rápidos e muito mais caros. O SSD ele é importantíssimo pelo menos para o sistema operacional. É onde você vai colocar o sistema operacional, os softwares que você utiliza e provavelmente os arquivos temporários gerados por esses softwares também. Assim, quando você abre um software, quando ele gera um arquivo temporário, tudo isso vai ser bem rápido. E aí você tem que ter um armazenamento compatível pela quantidade de softwares que você vai utilizar. Mas eu indico que você tenha pelo menos 2 SSDs, um para o sistema operacional e um para os arquivos temporários dos softwares. Então você pode ter um para sistema e programas e um outro só para os arquivos de cache gerados pelo Premiere, pelo DaVinci Resolve, pelo Wave, pelo software de edição ou de pós-produção que você utilizar. Mas se você tiver dinheiro para investir num terceiro SSD, melhor ainda, porque daí você pode ter um SSD para os arquivos do seu projeto que forem mais pesados, ou para o software que você estiver trabalhando naquele momento. E daí depois que você não for mais utilizar aquele projeto ou aqueles arquivos, você passa para um HD mais lento, seja um HD interno ou externo que você vai utilizar para backup. Para os arquivos de trabalho, como vídeos, áudios e imagens, você pode optar por um HD. Mas se você quiser trabalhar com mais velocidade, você pode optar por diversos HDs, utilizando um sistema de RAID. O sistema de RAID cria uma hierarquia entre esses HDs, compartilhando o dado entre diversos HDs ao mesmo tempo, conseguindo otimizar a velocidade do conjunto. Ele pode ter vários tipos de RAIDs diferentes, que vão otimizar tanto a velocidade, como também fazer backups, gerando redundância de dados. Ele é uma técnica mais avançada e que requer que você tenha um conhecimento a mais de hardware, e eu vou colocar aqui embaixo um link para um artigo do blog onde eu exploro um pouco mais o conceito de RAID. Nesse artigo eu também demonstro algumas estruturas diferentes de HDs e fluxo de trabalho, falo um pouquinho sobre NAS, sobre DAS, sobre tipos de conexão de HD e também tem alguns sites de comparativos de velocidade. Então se você quiser aprender um pouco mais a fundo sobre armazenamento, dá uma olhadinha no artigo do blog. Ufa, a gente já conseguiu escolher os principais componentes: processador, placa de vídeo, memória RAM e o armazenamento. Agora a gente precisa da peça que vai conectar todo mundo, que é a placa-mãe. Se você vai comprar um notebook, você não tem como escolher essa placa-mãe, mas não esqueça de ficar de olho nos periféricos dessa placa-mãe. Nas portas USB, porta SATA, DisplayPort, HDMI, a fonte que ela utiliza, todas essas informações são super importantes e você não pode esquecer de avaliar. Se você está comprando um computador que você vai montar, você está comprando todos esses hardwares para montar o seu computador, você vai escolher essa placa-mãe. E você já vai pensar em todos esses periféricos também. Mas a primeira coisa que você vai ter que pensar é se a placa-mãe é compatível com os outros componentes que você comprou. Então, essa placa-mãe é compatível com o processador? Essa é a primeira coisa que você vai avaliar.
Depois, ela é compatível com a memória RAM que você escolheu, e aí de preferência pegue memórias RAMs mais recentes. Todos os componentes, quanto mais recente você conseguir adquirir, melhor, já pensando no futuro, que você tenha um computador, um equipamento que vai durar bastante tempo e que você possa realizar upgrades. Veja também se ela tem slots para a placa de vídeo e slots adicionais para outras placas que você queira comprar depois mais para frente. Além disso, você vai analisar as portas. Ela tem porta USB 3.0, 3.1, USB-C. Quanto mais recente, mais veloz essas portas, melhor, já também pensando no futuro. Veja também a porta de conexão com a internet. Se é uma porta de conexão veloz, às vezes é uma coisa que a gente não percebe, mas a velocidade de internet é muito importante hoje em dia. Principalmente vai subir bastante arquivo para a internet. Uma outra informação interessante de avaliar também é se essa placa de vídeo suporta duas placas de vídeo em simultâneo, utilizando tecnologias como SLI da NVIDIA ou Crossfire da AMD. Assim, se você quiser fazer um upgrade futuro adicionando mais uma GPU igual que você já tem, você tem essa possibilidade e ela vai trabalhar as duas em conjunto, como se fosse uma placa de vídeo mais rápida. Não esqueça de avaliar também qual que é o tamanho da sua placa-mãe. Eu aconselho que você pegue placas-mães maiores, assim ela vai ter mais periféricos, ela vai suportar mais hardwares que você pode conectar dentro dela e vai ter também uma melhor circulação de ar. Mas se você quiser um computador menorzinho, mais fácil de carregar, tudo bem optar por uma placa-mãe menor. E aí, de acordo com o tamanho dessa placa-mãe, você vai comprar um gabinete, a caixa onde todas essas peças vão dentro, de tamanho compatível. Vou deixar aqui embaixo também na descrição alguns links comparando tipos de placa-mãe diferentes e os seus periféricos. Algumas informações importantes. Para você fazer o seu computador funcionar, você precisa ligar ele na tomada. E para isso vai ser necessário comprar uma fonte. A fonte vai distribuir energia entre os diversos componentes. Quanto mais potência essa fonte tiver, mais componentes você pode ter, porque cada componente vai consumir mais energia. Se você tiver um processador mais rápido, mais robusto, uma placa de vídeo mais robusta, vai consumir mais energia. Se você tiver duas placas de vídeo, vai consumir o dobro. Então, para cada componente que você tiver, você vai precisar de mais consumo de energia. Para você saber quanto de potência você precisa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma calculadora de PSU. Assim você coloca todos os componentes que você tem e ele vai te dizer qual que é a fonte que você precisa. Mas aconselho pegar uma fonte com uma potência superior, já pensando em futuros updates, ou em overclock. Overclock é quando você dá mais energia para os componentes para eles funcionarem mais rápidos. É uma técnica mais avançada e não tão segura, mas você manja de computador ou quiser fuçar, é uma coisa interessante para aumentar o desempenho do seu computador, mas exige mais energia. Além disso, é super importante você pensar na refrigeração do seu computador, para que ele possa sempre funcionar bem rápido e aumentar a durabilidade dele. Para os processadores, eu aconselho você colocar um water cooler. Além disso, veja um gabinete com bastante saída de ar, bastante ventoinhas, para que ele possa circular bem esse ar. Muito bem, agora você já sabe avaliar se um computador vai atender às suas necessidades e se ele tem uma boa ou uma baixa performance. Se você quiser montar o seu próprio computador, você pode comprar todos esses componentes e montar em casa. Se você já tem um conhecimento de informática, é um processo bem legal, a maioria dos computadores que eu tive eu montei. Mas se você não tem muito conhecimento, eu aconselho que você leve para um técnico ou utilize algum site onde você pode comprar os componentes, mas eles já te entregam montados. O site da Pichau foi o último que eu utilizei e eu achei bem interessante. Bom, se você quiser entender mais a fundo, vou deixar mais alguns links adicionais aqui embaixo nos comentários. Se você tiver outras informações pertinentes para outros alunos que também estão assistindo esse vídeo, não esquece de colocar aqui nos comentários também, porque assim se ajuda os outros alunos. E eu encontro vocês no próximo Dica de Pós. Até lá, abraço!